Você abriu o Instagram hoje e em menos de 30 segundos você viu alguém lançando uma empresa, alguém comprando um carro, alguém viajando para a Europa, alguém realizando o sonho. E aí você olhou para sua vida e sentiu aquela fisgada no peito. Eu deveria estar mais longe do que estou. Fica aqui comigo por 10 minutos, porque eu preciso dizer algumas verdades que ninguém tá te contando. O que é esse sentimento? Esse sentimento tem nome, chama comparação. E ele sempre existiu, mas nunca foi tão violento quanto agora. Porque antigamente você se comparava com quem? Com os vizinhos, com a turma da escola, com os primos. Hoje você se compara com 8 bilhões de pessoas e ainda escolhe as mais bem-sucedidas, as mais bonitas, as que mais possam conquistas. É como se você entrasse numa corrida e colocasse como referência só os atletas olímpicos. E é como se aí ficasse perguntando. E aí ficasse se perguntando, por que não tô no mesmo nível? Isso não é falta de ambição, isso não é fraqueza. Isso é o jogo que o algoritmo faz com a sua cabeça todos os dias. E o problema não é se comparar, é se comparar com um personagem de ficção. Porque o que você vê na tela não é a vida real de ninguém. É o compilado dos melhores momentos com filtro, com legenda estudada, postado no melhor horário. Você não está competindo com a pessoa, está competindo com o departamento de marketing pessoal. Agora eu preciso te perguntar uma coisa séria. Quem definiu que você está atrasado? Quem estabeleceu que aos 22 anos você tinha que ter graduado, que aos 25 tinha que estar empregado no emprego de seus sonhos, que aos 28 tinha que ter comprado um apartamento? Porque eu sei que tem uma voz na sua cabeça respondendo isso. E essa voz soa muito como seus pais, como a sociedade, como o feed do Instagram, mas não é a sua voz. A gente cresce ouvindo que a vida tem etapas, uma ordem certa, um cronograma. E quem foge desse cronograma sente vergonha, sente que falhou, sente que é menos. Deixa eu te contar sobre algumas pessoas atrasadas. Vera Wang só entrou na moda aos 40 anos. Antes disso, era patinadora e editora de revista. Stan Lee lançou seus grandes primeiros personagens, não, seus primeiros grandes personagens da Marvel aos 39 anos. Samuel L. Jackson fez seu primeiro papel relevante em Hollywood aos 43. Eu não tô dizendo isso para você ficar tranquilo e não fazer nada. Tô dizendo isso porque o prazo que você tem na cabeça foi inventado. E você tá sofrendo por causa de um prazo que nunca foi seu. Agora eu vou ser direto, sem o carinho da sua mãe ou do seu pai. Tem uma parte desse sentimento de atraso que é real. Não é culpa das redes sociais, não é culpa da comparação. É que você está vivendo abaixo do que poderia. E você sabe disso. Você sabe quando está procrastinando em vez de agir. Você sabe quando está usando o scroll como anestésico, para não pensar nas coisas que precisam ser feitas. A pergunta não é por que eu estou atrasado. A pergunta é: o que eu estou fazendo hoje que vai mudar o amanhã? Porque tem dois tipos de pessoas que se sentem atrasadas. O primeiro tipo sente que está atrasado, fica paralisado, fica consumindo conteúdo motivacional, fica fazendo planos na cabeça e continua no mesmo lugar daqui a um ano. O segundo tipo sente que está atrasado, fica desconfortável com isso e usa esse desconforto como combustível. A diferença entre os dois não é talento, não é oportunidade, não é nenhum ponto de partida. Não é nem ponto de partida. É o que cada um faz com o mal-estar. Você está usando seu mal-estar para se punir ou para se mover? Então, vou te dar três coisas concretas. Simples, mas não fáceis. Um,
pare de medir progresso com o relógio errado. O relógio errado é a idade, o relógio certo é você de hoje comparando com você de um ano atrás. Se você cresceu, você está no caminho. Simples assim. 2. Troca a comparação dos 2. Troca a comparação de produto por comparação de processo. Você vê o apartamento do cara, não vê as noites sem dormir, as dívidas, os sacrifícios, as escolhas que ele fez e que talvez você nem queira fazer. Antes de querer a conquista de alguém, entenda o processo que ela exigiu. E aí pergunte: eu realmente quero isso? Ou eu só quero a foto? 3. Defina o que é vitória para você. Não para sua mãe, não para o seu grupo de amigos, não para o Instagram. Para você. Porque a raiz de todo o sofrimento da comparação é viver em função de objetivo que não é seu. Você nunca vai ganhar uma corrida que não é a sua corrida. Então, você não está atrasado, pequeno gafanhoto. Você está no seu tempo. Num tempo que não cabe em cronograma nenhum, em feed nenhum, em comparação nenhuma. O que você pode controlar é o que faz com o dia de hoje. Só isso. O dia de hoje. Se esse vídeo te serviu para alguma coisa, compartilha com alguém que está precisando ouvir isso. Porque eu sei que você conhece alguém assim. E também me conta aí nos comentários qual a comparação que mais te paralisa. Porque eu quero ler. E se você ainda não está inscrito, se inscreve no nosso canal, que toda semana tem conversa desse nível aqui. Até o próximo.